Podem se assentar, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 4. Estamos fazendo a exposição de Efésios. Passamos pelo primeiro, segundo, terceiro capítulo e agora chegamos ao capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quero orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Deus por esse momento, Pai, que a carência do nosso coração de ouvir, ó Deus, a instrução da Tua palavra e a direção para as nossas vidas é forte, Senhor. Precisamos, ó Deus, disso. Precisamos, Senhor, de viver de forma que o Teu nome seja glorificado. E desta forma, Senhor, nesse momento, te pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja preparado para ouvir Tua palavra. Dá-me humildade também para que possa transmitir, Senhor, com fidelidade para o louvor da Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo que muitos têm acusado a igreja do Senhor, que estão fora, é a acusação de que existem muitas denominações. Já ouviu falar isso? Existem muitas denominações. Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia, Congregacional, Comunidade AUB. E durante a história, cada denominação, por assim dizer, elaborou a sua própria confissão de fé. E trabalhar de fato a unidade da igreja é aquilo que Deus também nos convida a fazer. É certo que o mundo vai nos acusar de muitas coisas, mas de fato, em algumas dessas acusações eles acabam tendo razão. Agora tem mais ou menos uns 2, 3 meses, um mês que seja, teve um encontro de jovens, um monte de jovens, e aí teve uma música que tocaram, e eu só vi as discussões na internet, aquela música do diabo, aquela música de Deus, aquela música da religião tal, e houve uma divisão muito grande no meio dos evangélicos por conta disso. E muitas vezes a gente vê péssimos testemunhos públicos de irmãos se dividindo, brigando às vezes por patrimônio, brigando pelo nome da igreja, brigando entre si às vezes por coisas tão pequenas. E não foi diferente no tempo de Paulo. O início de Efésios, a gente vai ver, como já vimos aqui, ele falando sobre a eleição, as bênçãos de Deus Pai, as bênçãos de Deus Filho e Espírito Santo. No capítulo 12 a gente vendo que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus.
No capítulo 3, Paulo destaca que ele é um prisioneiro do Senhor. E ele ora para aqueles irmãos, aqueles judeus e aqueles gentios, que a parede de separação havia sido removida. E ele ora. E ele não ora para que ele pudesse ser livre da prisão, mas ele ora para que eles fossem cheios de toda a plenitude e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que toda a plenitude é algo muito grandioso. Mas, com muita fé, ele ora para que os irmãos fossem cheios dessa plenitude. Paulo estava numa situação de prisão, de humilhação. O pastor daquela igreja, que foi pastor daquela igreja, e um apóstolo do Senhor, numa situação de humilhação total, animando a igreja para que eles vivessem cheios da plenitude de Deus. E no capítulo 4 a gente já vai começar a entrar numa parte mais prática do livro de Efésios. Uma parte mais prática, a parte doutrinária de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, e agora a parte prática. A partir daqui, iremos só vislumbrar a prática do Evangelho. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que dais de modo digno da vocação que foste chamado. Percebam, meus irmãos, que ele, como prisioneiro do Senhor, ele traz essa característica para a sua exortação. Eu sou prisioneiro do Senhor. E por mais que ele fosse prisioneiro do Senhor, estivesse experimentando os sofrimentos da prisão, sendo um apóstolo chamado por Deus, ele se apresenta de forma muito humilde, rogando. Ele não chegou para os irmãos e falou assim: faça isso aqui agora. Ele chega de forma humilde. Eu rogo a vocês, irmãos. Eu rogo, eu clamo, eu imploro a vocês, meus amados irmãos. Talvez até em lágrimas Paulo estava dizendo: eu clamo a vocês, meus irmãos, por favor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. E esse povo, assim como nós, fomos chamados para sermos como Cristo Jesus. Nós fomos chamados para boas obras. Essa é a esperança do nosso chamamento. E ele vai dizer: eu preciso que vocês andem de acordo com essa vocação, a vocação que vocês foram chamados. E aí no verso seguinte ele dá algumas características dessa vocação, de como que eles devem andar. E ele diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. E ele começa falando sobre a humildade, dessa marca daqueles que são dignos da vocação que foram chamados. E, meus irmãos, isso é uma característica rara, tanto no meio da igreja quanto no mundo. Porque hoje muitos têm buscado aquela sua autopromoção. E, meus irmãos, quanto mais nós olhamos para nós mesmos, quanto mais nós confiamos em nós mesmos, quanto mais orgulho o nosso coração está cheio, menos comunhão nós teremos com os nossos irmãos, menos nós poderemos servir, menos nós poderemos assistir os necessitados, menos nós iremos ouvir a palavra de Deus e nos sujeitar a ela.
já disse muitas vezes aqui, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados são os humildes de espírito. Em outras traduções, os pobres de espírito, que consideram que não têm. Porque quando eu considero que eu sou demais, que eu tenho demais, eu não consigo ouvir nem as próximas bem-aventuranças. Eu não conseguiria nem ouvir o conselho do apóstolo. E vou dizer uma coisa para vocês: é muito difícil lutar contra o orgulho. É muito difícil lutar contra a vaidade. Ah, meu Deus, o irmão falou mal de mim. Falaram de mim no trabalho. Estão dizendo que eu sou isso, ou aquilo, outro. A vontade que a gente tem. E às vezes a gente precisa pensar: a situação do apóstolo Paulo, a situação da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto. Hoje eu estava vendo as punições para os iranianos. Tá um assunto aí, né, que está borbulhando. A punição. Se o sujeito é ladrão, se o sujeito não tem modéstia, né, e se ele é cristão, eles estavam morrendo lá, perdendo a cabeça. Ou seja, estavam junto com os ladrões, morrendo junto com os ladrões, mas de forma injusta. E às vezes a gente não consegue nem às vezes ouvir uma repreensão simples. É difícil. Quem tem filho adolescente, ele sabe também que o adolescente está sempre criticando. Opa, por que você está assim? Por que você vive assim? Por que você olha assim? E a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no momento oportuno Ele vai te exaltar. Não que nós estamos andando atrás de exaltação, e até porque esse tempo chegará na sua plenitude no porvir. Mas em muitos momentos nós seremos humilhados. Eu já vi muitos irmãos, muitos cristãos dizendo assim: eu estou indignado. Já viu essa palavra? Eu estou indignado. Mas, meus irmãos, o único digno é o nosso Senhor. Eu fui humilhado nessa situação. Ninguém gosta, né? Eu não gosto, não. A gente fica. E aí Deus nos convida a orar. Não só por uma pessoa que nos humilha, mas orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aquele que nos maldizem. Pensa na prática como é que é isso, meu irmão. Se você souber como é que é, sem sentir aquele pesar no coração, aquela pena. Mas meu irmão, eu preciso orar por aquele que fala mal de mim. Podia ser diferente isso, mas a palavra não é diferente, é assim mesmo que está escrito. E eu tenho que dar de comida para o inimigo que está com fome. E esses são os paradoxos da Bíblia. Aquele que é pobre está me enriquecendo a muitos. Na minha fraqueza, eu me fiz forte. Numa vida de total dependência a Deus. Humildade e mansidão. Mansidão é aquela característica que se destaca na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As duas primeiras características na vida do nosso Senhor Jesus. Ele fala também de Moisés, que era um homem manso. E a mansidão, ela
força, você não ter capacidade, mas a mansidão é você ter a força, ter a capacidade, até poder reagir, mas você cala. Talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas a minha avó, quando eu era pequeno, eu estava vendo uma imagem de Jesus num livro que eu chamava o Livro de Deus. Era pequeno, bem pequeno, não sabia ler, mas estava vendo as imagens. E eu falava, quem que é esse aqui? Estava Jesus preso na cruz. Ela falava, esse aí é Deus. E eu fiquei confuso, falei, mas Deus está machucado por quê? Ela falou, ele se entregou. Eu falei, mas por que ele, se ele é Deus, por que ele não sai daí? Ela falou, se ele quisesse, ele assocava todo mundo, saía todo mundo voando. Eu lembro que ela falou isso na minha cabeça de criança, que imaginando, né? Aqueles soldados tudo voando, e Jesus soprando todo mundo. E eu fiquei pensando, por que ele não fez? Por que ele se entregou? Porque mesmo ele sendo todo poderoso, ele não revidou. Ele nos convidou a oferecer outra face. Olha, meus irmãos, é muito difícil. No momento do apedrejamento de Estevão, o que ele falou? Senhor, perdoa. Repetindo aquilo que Jesus havia falado na cruz, eles não sabem o que eles estão fazendo. O primeiro mártir, longanimidade. Longanimidade é um fruto do Espírito. Quando o Senhor apresenta o padrão dele de perdão para os apóstolos que querem 7 vezes por dia perdoar, ele convida o seu discípulo a perdoar 70 vezes 7. Isso num dia. Longanimidade, ou seja, é aquela paciência que não se esgota. Aquela paciência que, por mais que nós estejamos cansados já, meu Deus, essa situação já está cansada, essa situação não aguento mais. E Deus nos ajuda a dar mais um passo. Deus nos ajuda a caminhar mais uma milha. Deus nos ajuda a ir além. Meus irmãos, se não for assim, a gente não consegue fazer nada. Porque, eu vou te falar, conviver comigo mesmo já deve ser difícil, com todo o meu orgulho e todos os meus pecados. Mas todos nós somos assim. E o orgulho realmente é um câncer para a nossa alma. E Deus precisa nos ensinar a sermos longânimos. Suportando uns aos outros em amor. Às vezes a gente pensa também que eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã, eu não suporto aquela pessoa. Irmão e irmã não é fácil de amar, né? Mas eu não suporto aquela situação, eu não suporto aquele. Não é nesse contexto que ele está dizendo. Ele está nos ensinando a sermos suportes uns dos outros. Se percebemos que o irmão vai cair, por mais que seja difícil, a gente está ali para segurá-lo. Se a gente percebe que o irmão está fraquejando, ele vai cair no buraco, a gente está ali para poder dar a mão para ele. E esforçando-nos, versos 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O vínculo é a paz. E nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. E a boa notícia é que a unidade é do Espírito. É o Espírito que vai promover essa unidade. É o Espírito que é responsável por essa unidade existir. Porque ele é o centro. E todos aqueles que estão em Cristo terão essa
no Espírito. Qualquer coisa que nós quisermos fazer para destruir essa unidade, a gente não vai conseguir, porque ela está no Espírito. E a gente não pode fazer nada, promover. Vamos fazer um encontro aqui, encontro do evangélico com o católico, ecumênico. Quem não vai promover? Porque a unidade é no Espírito. A unidade é na verdade. Nós nunca teremos comunhão com aqueles que não prezam pela mesma doutrina que a gente, porque a unidade ela é no Espírito. Mas nós precisamos caminhar e preservar. E aí, como eu havia falado no início, às vezes a gente existe uma igreja presbiteriana, e aí o irmão acha que aquela igreja ela não está muito fervorosa. Aí ele fala, não, eu vou sair daqui e vou fundar a Igreja Presbiteriana do Espírito Santo. Aí ele abre uma denominação, registra Igreja Presbiteriana do Espírito Santo. Aí todo mundo que é presbiteriano, mas acha que a igreja não é fervorosa, vai para lá. Aí daqui a pouco ele percebe que aquela igreja presbiteriana do Espírito Santo ela não tem amor no coração. Aí um outro irmão ele faz uma divisão ali, aí abre outra igreja presbiteriana do Espírito Santo do amor. E aí eles começam a viver o amor. E aí o outro fala assim, não, mas desse jeito que vocês batizam não está certo não. A gente tem que batizar e já voar com o cara lá dentro da água lá, batizar tudo, a língua. Senão não muda não. Aí ele vai abrir a Igreja Presbiteriana do Espírito Santo do Amor Batista. E daí vai criando-se um monte de denominação. Vai surgindo um monte de denominação baseada nos nossos próprios caprichos. Verso 4. Há somente um corpo. Hoje mesmo nós falávamos sobre isso. O corpo de Cristo. Daqueles que estão vinculados ao Senhor. Nós somos o ramo da videira. E um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Ele dá para essa unidade o vínculo da paz. No verso anterior a gente falou sobre essa unidade. É no vínculo da paz. E há somente um corpo e um Espírito. Porque eu fico imaginando talvez que existam pessoas que vão dizer assim, olha, eu acho que Deus não está naquela igreja. Né? Quando chegar lá no céu, tem gente que vai ter denominação lá em cima. Então, os reformados estão aqui, quietinhos estudando, os pentecostais estão pulando ali, os batistas estão fazendo missão, né? Então, tem gente que acha que vai estar passando pelo céu, vai ver tudo assim, divisão, não vai ter isso. Vão ter aqueles que estão vinculados ao corpo, aqueles que estão juntos da videira. Eu acho que a nossa doutrina e a nossa denominação é a mais bíblica. O outro que está na outra acha que é dele. Mas a gente precisa preservar até no nosso meio aqui mesmo. E essa esperança que nós fomos chamados, nessa vocação, existe uma esperança para nós. Porque o chamado nos dá esperança. Saber para onde nós estamos indo e quem é que garante aonde nós estamos indo, isso nos dá esperança. Verso 5. Há um só Senhor também, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E ele nos chama à unidade. A primeira coisa, no início do capítulo 4, é chamar a igreja à unidade. Destacar que não há inúmeras divisões, porque há um corpo, um batismo, um Espírito, um só Deus.
Isso eu não estou dizendo que a gente não precisa zelar pela nossa doutrina. E a gente precisa de fato, porque há unidade na verdade. Não vamos fazer um encontro ecumênico, não é isso. Mas nós teremos unidade com aqueles que vivem em um só Espírito. E aplicando, meus irmãos, nas nossas vidas, essas realidades, a gente precisa considerar o nosso próprio coração, porque para que haja unidade precisa haver o vínculo da paz, para que haja unidade precisa haver humildade, para que haja unidade precisa haver mansidão, precisa haver domínio próprio, precisa haver longanimidade e precisa ter suporte de uns aos outros. E o que nós precisamos considerar no nosso próprio coração é se nós temos batalhado contra a nossa carne, lutado contra a nossa carne, para que a gente possa viver em humildade e mansidão, para que a gente possa lutar contra o orgulho, para que a gente possa aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a ser tardio em se irar. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos viver essas verdades para a glória do Senhor. Amém? Quero orar.